Salve, salve rapaziada do canal NerdBet, começando mais um palpite de futebol do dia 4 de outubro, quarta-feira. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje iremos analisar os jogos do dia. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe o nosso vídeo para geral. Dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos partir para a nossa primeira análise do dia, começando pela rodada da Liga dos Campeões da Europa. Hoje também temos decisão na Copa Libertadores. Bom, a nossa primeira análise, então, quartou amanhã, Liga dos Campeões da Europa, Grupo E, o jogo do Atlético de Madrid versus Feyenoord. Início às 3h45. Na classificação, o Feyenoord é o atual líder, por incrível que pareça. O Atlético de Madrid aparece na segunda colocação, atuou fora de casa diante da Lazio na primeira rodada e em sequência individual, o Atlético de Madrid vem a 3 vitórias consecutivas, a 4 jogos sem derrotas, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols, e o Feyenoord vem a 6 vitórias consecutivas, a 8 sem derrotas, em 5 de 7 saiu ambos marca e em 6 de 7 saiu mais de 2,5 gols. Vale ressaltar que o Feyenoord, a 6 jogos, venceu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar gols. Em confronto direto, o mais recente que teve foi 2-1 para a equipe do Feyenoord. Então, atuando em casa, o Atlético de Madrid é uma equipe muito forte e conseguiu mostrar isso diante do Real Madrid, o seu principal rival junto com o Barcelona pela La Liga da Espanha. Então, o Atlético de Madrid começa forte a temporada, tem tudo para fazer um grande jogo, mas o Atlético de Madrid aí vem de 3 vitórias consecutivas, venceu o Real Madrid, venceu o Osasuna e venceu o Cádiz e vem de um empate diante da Lazio, ou seja, 4 jogos de invencibilidade. A sua última derrota foi para o Valência fora de casa no dia 16 de novembro, mas atuando em casa é uma equipe que vem a 5 jogos de invencibilidade. Sua última derrota foi um amistoso aí. E a equipe do Feyenoord fora de casa também é uma equipe regular, é uma equipe que perde poucas vezes. Então vai ser um jogo interessante, mas para essa partida o Feyenoord vem com uma boa sequência de invencibilidade, 7 vitórias consecutivas, 9 jogos de invencibilidade. Então, para essa partida, acredito que será um jogo para Real Madrid, para o Atlético de Madrid. Então, vou deixar mais de 1,5 na linha de gols. E no mercado de Meteode, vou deixar Atlético de Madrid para vencer. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Celtic versus a Lazio, início às 16 horas. A equipe do Celtic atualmente é o lanterna do grupo, primeira rodada, ainda tem como superar. E a Lazio é a vice-lanterna com apenas 1 ponto. Empatou suado, hein? Esse empate foi suado diante do Atlético de Madrid na rodada passada. Em sequência individual, a equipe da Lazio, em 4 dos últimos 5 jogos, bateu menos de 2,5 gols. E a equipe do Celtic, em 4 de 5, foi a primeira equipe a marcar. Confronto direto entre essas equipes, temos 2 confrontos com 2 vitórias da equipe do Celtic. O Celtic vem a 4 vitórias e 1 derrota. E a Lazio vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Celtic em casa é uma equipe muito forte, é uma equipe difícil de ser batida. Vem a mais de 25 jogos sem derrotas. E a Lazio não é uma equipe tão confiante. Atuando fora, vem de 2 derrotas em 2 clássicos, perdeu para a Juventus, perdeu para o Milan, só conseguiu vencer o Napoli. Então, para essa partida, vou deixar Celtic com empate ou mais de 1,5, probabilidade 2-1 Celtic. Vamos agora para o grupo F da Liga dos Campeões, o jogo do Dortmund versus Milan, início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Dortmund ocupa a 4ª colocação com 0 ponto, perdeu aí atuando fora de casa diante do PSG. E o Milan é o vice-líder, empatou com o Newcastle, jogou melhor, mas não conseguiu vencer. Em sequência individual, o Milan vem a 3 vitórias consecutivas, a 4 sem derrotas, e o Dortmund, em 8 de 10, foi a primeira equipe a marcar gols. Em confronto direto, o mais recente deu Dortmund por um placar de 3-1. Bom, o Milan é uma equipe competitiva, não tenho dúvida disso. Quando enfrenta a Internacional, não consegue superar. E agora diante do Dortmund, que é uma equipe muito forte atuando em casa, com apoio da sua torcida, é uma equipe alemã
que vem a mais de 20 jogos de invencibilidade, então vai ser difícil o Milan superar. Eu não acredito nisso, então vou deixar um jogo para Dortmund com empate, probabilidade 2-0 Borussia Dortmund. Vamos agora para o jogo do Newcastle versus PSG, início às 16 horas. Na classificação, o PSG é o líder com 3 pontos e o Newcastle é o terceiro colocado com 1 ponto. Quem diria esse PSG que antes tinha Messi, tinha Neymar, era um trio de ataque e agora só tem o Mbappé lá como sua força ofensiva. A equipe do Newcastle, em sequência individual, vem a 3 vitórias consecutivas, a 5 sem derrotas, a 5 sem sofrer gol. Em 4 de 5 saiu menos de 2.5 e foi a primeira equipe a marcar gol. O PSG vem a 3 jogos de invencibilidade, a 3 sem sofrer gol. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. O confronto mais recente não temos. É um jogo difícil para a equipe do PSG, que atuando fora de casa não é uma equipe confiável. A equipe do Newcastle, meu amigo, conseguiu vencer o Manchester City, o atual campeão da Premier League, o atual campeão da Copa da Inglaterra, o atual campeão da Champions. Imagina o que ele vai fazer com o PSG. O Newcastle em casa vem a 4 vitórias e 1 derrota, perdeu para o Liverpool no dia 27 de agosto. E o PSG fora, 2 vitórias e 2 empates. A equipe do Newcastle vem muito bem aí. Então, para essa partida, eu vou deixar Newcastle com empate, probabilidade 1-0 caça. Vamos agora para o grupo G da Champions, o jogo do Estrela Vermelha versus Young Boys, início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Estrela Vermelha é o terceiro e o Young Boy é o quarto. Ambas as equipes ainda não pontuaram, ambas as equipes têm um saldo de -2. Em sequência individual, o Estrela Vermelha, em 4 dos últimos 5 jogos, bateu ambos marca. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo e em 7 de 8 saiu mais de 2.5. Young Boy, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols em confronto direto. Entre essas equipes, tivemos 3 confrontos, 2 empates e 1 vitória do Estrela Vermelha. Para essa partida, é um jogo bem interessante, é um jogo que podemos observar com clareza a linha de gols, porque nos últimos 5 jogos, o Estrela Vermelha vem a 3 derrotas e 2 vitórias e o Young Boy 3 vitórias e 2 derrotas. Então, acho muito interessante um jogo para mais de 1.5 ou ambos marca, probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para o jogo do RB Leipzig versus Manchester City, início às 16 horas. Na classificação, o City é o atual líder e o Leipzig é o vice-líder do seu grupo. Em sequência individual, a equipe do RB Leipzig vem a 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade, 9 de 10 saiu mais de 2.5, em 6 foi a primeira equipe a marcar. Já o City, em 5 de 7 saiu mais de 2.5 em ambos marcam, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, e confronto direto, o mais recente, 7-0 para o Manchester City atuando em casa e 1-1 na casa do Leipzig. O Leipzig que vem de um empate diante da equipe do Bayern de Munique, um empate amargo, onde estava vencendo, não conseguiu segurar o resultado, mas vem aí com uma boa sequência de invencibilidade, somando 7 vitórias e um empate. E o Manchester City vem de 2 derrotas consecutivas, perdeu para o Newcastle fora de casa e perdeu para o Wolverhampton. Então, para essa partida, vou acreditar no mercado para gols. A princípio, vejo um mercado com clareza para ambas as equipes marcam ou mais de 1.5 e com a opção de mini ou possível zebra vou deixar Leipzig com empate, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do grupo H, o jogo do Royal Antwerp versus Shakhtar Donetsk, início às 13h45. Na classificação, ambas as equipes ainda não pontuaram. Em sequência individual, o Antwerp vem a 3 jogos sem derrotas, a 4 sem vitória, sofreu gol nos últimos 3, a 4 sem marcar gols, e o Shakhtar Donetsk, em 7 de 9, foi a primeira equipe a marcar gol. Ou seja, para essa partida não tem muito o que comentar, vou acreditar no jogo para gols, um jogo para mais de 1.5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do FC Porto versus Barcelona. Início às 16 horas. Em sequência individual, a equipe do Barça vem a 12 jogos de invencibilidade. Em 6 de 7 saiu mais de 2.5. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. E o Porto, a 3 jogos, sofreu gol.
E lembrando que em 6 de 8 saiu ambos marca, o confronto direto mais recente 2-0 Barcelona, agora na casa do FC Porto, aonde ele costuma ser uma equipe muito forte e difícil de ser batida, mas vem de uma derrota diante do Benfica no Clássico, mas em casa não é aquele Porto que vem com uma boa margem de vitória, mas é uma equipe difícil de ser batida. Nos últimos 15 jogos vem de apenas uma derrota, e o Barça fora também tem tentado ser aí uma equipe regular. Então, para essa partida, acredito na linha de gols. Um jogo para mais de 1.5 gols ou um possível ambos marca também seria muito plausível, até mesmo Barcelona com empate, probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para a Copa Libertadores, Conmebol Libertadores. Vamos para as semifinais. Internacional versus Fluminense, a primeira semifinal, a outra é amanhã entre Boca Juniors versus Palmeiras e Boca Juniors. Jogo de ida foi 2-2, um jogo muito animado, no Maracanã lotado, o Inter não abaixou a cabeça e jogou de igual para igual. Agora, se o empate se persistir, o jogo vai para as penalidades máximas. É um duelo do Gonder versus o Fernando Diniz. Bom, o Internacional vem a 3 jogos sem vitória, 4 sofreu gol, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, em 6 de 7 saiu mais que 4.5 cartões. Já a equipe do Flu, em 5 de 7 saiu mais de 2.5, o último confronto entre essas equipes, 2-2, e o anterior aí, na casa do Inter, o Inter venceu pelo placar de 3-0. Então, é um duelo muito interessante, a equipe do Internacional vai atuar no Beira-Rio lotado, mas ainda assim vem uma sequência de 5 jogos com 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Vem a 3 jogos sem vencer, e o Fluminense tem uma campanha parecida com 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, 2 jogos sem vencer. Último confronto 2-2. Lembrando que o Cuiabá venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 3-0 na última rodada do Brasileiro, mas a equipe do Fluminense colocou a equipe reserva, então por isso sofreu essa goleada. E a equipe do Internacional da mesma forma perdeu em casa para o Atlético Mineiro, também com a equipe reserva. Então é um jogo dramático, é um jogo que pede decisão para as penalidades máximas, então vou deixar Inter com empate, mais de 1.5, jogo para empate, então é as possibilidades, vamos focar aí nesse jogo de 1-1. Vamos agora para outra decisão, Copa Sul-Americana, Defensa e Justiça versus LDU, início às 19 horas. A equipe do Defensa e Justiça vem a 3 derrotas consecutivas, 3 sofreu gol, e a equipe da LDU em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer, em 4 de 5 saiu menos de 2.5 gols. Último confronto entre eles, 3-0 LDU. Lembrando que a LDU vem a 3 confrontos sem derrotas e a Defensa sofreu gol nos últimos 3. Então, a LDU nunca perdeu para a Defensa e Justiça. É um jogo que a Defensa precisa vencer de qualquer forma. Então, vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols. Precisa vencer mais de 1.5 ou casa com empate anula. Então, probabilidade 3-0 casa, quem sabe aí uma decisão nas penalidades. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos desta quarta-feira de trade, dica de trade, Champion, Copa Libertadores Sul-Americana, então dia de mata-mata. Só que antes de finalizarmos, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal, como vocês já sabem. Agora, só que antes, se quer nos acompanhar ainda mais, além do canal do YouTube, nos segue lá no nosso Insta NerdBet, entra aqui abaixo no nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva. Então, sem mais delongas, em questão de dupla ou tripla de ataque, vou estar deixando Borussia Dortmund com empate, Newcastle com empate e vou estar deixando o Celtic com empate, é a nossa tripla de chance dupla. Outra boa opção que podemos pegar é um jogo aí de mais de 1.5 Defensa versus LDU. Podemos pegar Atlético de Madrid para vencer, é uma boa dupla. Então, muito sua dupla, muito sua tripla, da forma que achar melhor. Mas Bruno, quero o mercado de ambos marca? Leipzig e City, ambas as equipes marcam. Você pode pegar o mais de 1.5 Atlético versus Feyenoord. Você pode pegar um jogo aqui para mais de 1.5 Estrela Vermelha versus Young Boy. Então, essas são as possibilidades. Então, ao mais é isso, monte sua dupla, muita sua zebra da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez, se gostou, deixa o like, se inscreve no nosso canal e compartilha o nosso vídeo. Uma boa sorte, bons palpites, bons green. Valeu!